começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre o direito de propriedade. O artigo 5º garante este direito e diz que ninguém pode ser privado de seus bens sem o devido processo legal. Para falar sobre o direito de propriedade, nós temos dois convidados no estúdio do artigo 5º. Está aqui conosco o Teotônio Costa Rezende, diretor de habitação da Caixa. Seja bem-vindo, doutor Teotônio. Para exercer o direito de propriedade, eu preciso ter acesso a ela. Eu queria que o senhor falasse o que tem sido feito em termos de políticas públicas para ajudar as pessoas a conquistar o sonho da casa própria. No caso do Brasil, né, nós temos um déficit habitacional em torno de 5,6 milhões de unidades, né? E o mais grave é que em torno de 94% desse déficit ele está concentrado em famílias que ganham até 3 salários mínimos, né? Mesmo as famílias de maior poder aquisitivo, dado ao valor do bem imóvel, né, são poucos aqueles que têm condições de comprar isso sem financiamento. E se nós considerarmos a baixa renda, então isso é vital. Então, no caso, o crédito imobiliário ele é fundamental para viabilizar esse acesso. E não basta, no caso brasileiro, não basta nós colocarmos, disponibilizar bilhões de recursos de fundo oneroso, né, porque as famílias de baixa renda continuariam não tendo acesso. Então, o que tem sido feito é tanto melhorar as condições de financiamento, mas também o governo tem entrado nos últimos 10 anos com volumes muito altos de subsídios, né, de forma que essas famílias de baixa renda possam, então, enfim, deixar de ser apenas uma carência e incluir no universo de demanda. Tá? Então, esse é o que o governo tem feito. Ou seja, o programa Minha Casa Minha Vida é um dos grandes pilares desse avanço, né? E o governo também aportando maiores volumes de subsídio. Então, ou seja, nós tínhamos aí cerca de não menos de que 4 milhões de famílias que a gente considera no mercado, né, como fora, abaixo da linha de financiamento, e o programa Minha Casa Minha Vida trouxe essas famílias para dentro do universo de ter acesso a uma moradia digna. Também está aqui conosco o promotor de defesa do consumidor, Leonardo Bessa, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ele é professor do UniCeub e doutor em Direito Civil. Já bem-vindo, promotor. Que tipo de cuidado, que tipo de planejamento a pessoa que sonha em ter a casa própria deve ter? São vários cuidados, né? E tanto em relação ao financiamento, como em relação à escolha, quando se compra na planta, que é o que ocorre quando é o primeiro imóvel, normalmente, né? Quanto na escolha da incorporadora. Então, assim, num primeiro momento eu diria que você comprar um imóvel não é a mesma coisa que comprar uma camisa, um bem de menor valor. Então tem que ser uma compra com muito cuidado, com muito estudo, com muita pesquisa, escolhendo adequadamente a empresa, procurando se informar sobre aquela empresa, verificando alguns aspectos de registro no cartório de imóveis, né, selecionando as instituições financeiras que podem, em caso de crédito imobiliário, né, pagar parte do preço. Quer dizer, são vários cuidados que, nesse primeiro momento, eu diria, ter uma escolha muito adequada da empresa, porque se há uma falência, se há uma situação de insolvência, não é um valor que o consumidor pode perder, como no caso dele perder 100, 200, 300 reais. Muitas vezes a compra do imóvel envolve poupança de uma vida inteira, né, e isso acarreta, né, um problema muito sério para o consumidor caso ele faça a escolha errada. No caso desse cuidado, até um recado que nós temos sempre passado no programa Minha Casa Minha Vida, é a preocupação nossa com construtoras cobrando valor por fora. Então a gente tem sempre recomendado, aproveitar os meios de comunicação para dizer a pessoa, quando ele está comprando imóvel Minha Casa Minha Vida, ele tem o cuidado de que o valor que está sendo colocado no contrato com a Caixa reflete exatamente aquilo que ele está comprando. Ou seja, nós identificamos alguns casos, por exemplo, de construtora, digamos que ela vende um imóvel digamos, numa localidade que o valor limite é 100 mil reais, ela vende o imóvel, digamos, por 110 mil, cobra por fora do consumidor 10 mil e a Caixa não consegue perceber isso porque chega para nós um documento em que ele está dizendo que está comprando por 100 mil e que está financiando tanto e que pagou só tanto. Então ele tem o cuidado de que o que vai colocar no contrato é exatamente aquilo que ele pagou. Entendi. Tem que ficar bem atento, né, promotor? Com certeza. E atento, como eu disse, tanto em relação, são dois aspectos muitas vezes, né? A relação com a empresa, a incorporadora, a construtora, a imobiliária, e a relação com o banco. Né? Outros aspectos, muitas vezes fala-se que há uma garantia de financiamento ao consumidor pelo banco tal, na hora da entrega da unidade.
e muitas vezes a empresa não cumpre isso. Muitas vezes há necessidade do cadastro do consumidor ser aprovado, né? Então ele se informar adequadamente sobre isso, né? Sobre detalhes que a gente pode conversar aí ao longo do programa. E muita gente investe as economias de uma vida inteira para realizar o sonho da casa própria. Imóveis na planta ou em construção podem ser uma opção mais em conta. Mas o que fazer quando a construtora não termina a obra no prazo combinado? Este é um problema mais comum do que se imagina. Depois do casamento tão esperado, Laura, em vez de lua de mel, teve dor de cabeça. É que o apartamento que ela e o marido compraram não foi entregue pela construtora na data prometida, abril do ano passado. Já se passou mais de um ano e nada do imóvel. O jeito foi pagar aluguel. A gente está sempre nessa ansiedade de querer morar, o prédio está pronto, a gente só não está podendo entrar. Nós casamos, estamos aí pagando aluguel, esperando essa entrega. A construtora, ela dá um prazo, mas ela não cumpre com os prazos dela e a gente fica nessa angústia, né? Na hora de vender um imóvel, as construtoras oferecem facilidades e atraem a população que sonha em conquistar a casa própria. Mas, em alguns casos, o sonho se transforma em pesadelo no momento da entrega das chaves do apartamento. Este advogado, especialista em sistema financeiro de habitação, explica que muitas vezes o prazo não é cumprido por causa da situação financeira das construtoras. O principal é exatamente a solidez financeira dessa construtora, se ela vai entregar o empreendimento ou não. É o principal que o comprador tem que olhar. O advogado alerta ainda que as construtoras podem atrasar a entrega do imóvel em até 6 meses. Depois deste prazo, devem arcar com as despesas de aluguel pago pelo comprador do imóvel, até que este seja entregue. O consumidor pode ainda desistir do negócio. São duas opções que ele tem: receber o dinheiro de volta, aquilo que ele pagou devidamente corrigido, né, durante aquele período, ou então ele pode esperar, aguardar e tem direito no aluguel. O aluguel, a construtora é obrigada a pagar o aluguel, além daqueles 6 meses que ela tem direito, aqueles 6 meses de tolerância que ela tem para terminar a construção. Promotor, na prática, esses direitos são respeitados ou isso tem que ser estabelecido em contrato para poder valer? Bom, essa tolerância de 6 meses, ela, embora aceita pela jurisprudência, ela precisa estar em destaque no contrato. Né? Porque quando muitas vezes na oferta, na publicidade, você garante que vai ser entregue em dezembro do ano tal. E se não há, nesse momento inicial, um esclarecimento dessa possibilidade de atraso, não há que se falar nesse direito. Então, não é um direito, vamos dizer assim, que sempre ocorre. Precisa estar no contrato, precisa estar em destaque, precisa haver transparência em relação ao consumidor, no que diz respeito a essa possibilidade de atraso. O aluguel, realmente a jurisprudência, os tribunais entendem que em caso de atraso, se paga, no mínimo, o valor do aluguel mensal por mês de atraso. No caso, algumas cidades, as incorporadoras já incluíram isso no contrato. Por exemplo, no caso de Brasília, né, por um trabalho até do Ministério Público, foram reunidas todas as incorporadoras e o Ministério Público argumentou que era importante que já estivesse no contrato, em caso de atraso, o pagamento do aluguel. Então só vale se tiver no contrato? Não, o contrato ajuda, adianta, porque já fica claro o dever da incorporadora. Mas mesmo não estando no contrato, se o consumidor levar essa discussão para a justiça, invariavelmente ele vai ter um ganho de causa. Agora, doutor Teotônio, se a Caixa for financiadora do imóvel ou do prédio como um todo, ela pode intervir quando há esse tipo de atraso? Veja, a Caixa, até por conta do que nós chamamos no mercado de efeito em call, ou seja, que está na memória de todo mundo, ou seja, era a maior construtora do país, ela vendia, fazia compromisso de compra e venda com centenas de milhares de pessoas e depois acabou falindo e essas pessoas, muitos deles perderam a poupança ou tiveram que concluir a obra com recursos próprios. Então a Caixa lá por volta de 1997, nós fizemos uma mudança em que a Caixa, para contratar o plano do empresário, nós fazemos um seguro de término de obra. Então, ou seja, se a construtora, por acaso, ela não conseguir concluir o empreendimento, a Caixa retira ela da obra e contrata outra empresa para concluir. Então, essa é a garantia que nós damos que o imóvel vai ser entregue. Agora, eventuais atrasos, nem sempre, na relação direta entre o comprador, que fez um compromisso de compra e venda, e o empresário, essa relação é entre eles, a Caixa não entra nessa relação. Nós cuidamos de fazer com que a construtora cumpra o cronograma.
Agora, nós temos isso, tem manchete constante, atraso de obra, né? Então, isso também está associado ao grande volume que temos hoje de produção. Então, ou seja, nós estamos hoje vivendo, hoje o Brasil é referência no mundo inteiro em termos de volume de construção. Então, é natural, não é desejável, né, mas é natural que um outro caso aconteça. Então, o que nós fazemos é pressionar a construtora para que ela cumpra o cronograma. E agora, a decisão extrema de tirar ela da obra só quando a gente vê que não tem solução, porque se avisa uma tentativa de melhorar pode ser até piorar a situação. E tem que distinguir, Flávio, realmente algum atraso de 2, 3, 4 meses, isso é natural no setor, né? Porque a construção envolve uma série de fatores que acabam realmente atrasando. Mas há atrasos, esses sim não devem ser tolerados e devem ser questionados, de 1, 2, 3 anos. Até aí a situação é mais delicada e gera suspeita do consumidor que, inclusive, ele não vai receber a obra, né? Então, qual é a dica, então, para o consumidor? Ele tem que esperar qual prazo para recorrer à justiça? Não, muitas obras, elas colocam, inclusive, no site o cronograma do andamento da obra. Né? Tá, 70% de estrutura, então ele tem como acompanhar isso. Né? E ele é obrigado pela lei a receber comunicados mensalmente sobre o andamento da obra. E ele também tem que, né, fazer a visita no local, isso tudo é importante. Se ele perceber que está havendo algum exagero ali, talvez seja o caso de notificar a construtora, eu deixo de pagar e eventualmente até rescindir o contrato e pegar de volta o que ele recebeu. Então o consumidor tem que ter esse sentimento, mas é importante que ele acompanhe de perto para perceber que não é o que há um atraso, às vezes eu diria até normal, né, do que um atraso que chega a gerar uma suspeita de não entrega da unidade imobiliária. É importante ele estar atento e perceber essa diferença. O senhor falou do seguro, mas isso só acontece no caso que a Caixa financia a obra como um todo, ou também pode acontecer no caso que eu comprei um imóvel e eu financiei junto com a Caixa, por exemplo? O seguro, na verdade, ele é um seguro na relação Caixa-construtor. Então, o seguro de término de obra que nós comentamos aqui, ele só existe naquele caso entre a Caixa e a construtora. Agora, se você vai no empreendimento financiado pela Caixa e compra o imóvel e financia na Caixa, evidentemente você está garantido de que aquele empreendimento será entregue ou pela própria construtora ou por outra construtora. Então, ou seja, esse seguro, na verdade, ele está voltado exatamente para beneficiar as pessoas que estão adquirindo imóvel na planta. Foi exatamente para que as pessoas voltassem a acreditar no mercado de imóvel na planta, é que a Caixa deu essa segurança. E no próximo bloco você vai saber mais sobre o direito de propriedade. O artigo 5º, volta já. De volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o promotor de Justiça de Defesa do Consumidor, Leonardo Bessa, e Teotônio Costa Rezende, diretor de habitação da Caixa. No programa de hoje estamos falando sobre o direito de propriedade. O governo federal investe em programas habitacionais como forma de melhorar o acesso à moradia. Entre eles está o Minha Casa Minha Vida, lançado em 2009. A meta atual é produzir 2 milhões de novas moradias para famílias com renda mensal bruta de até R$5 mil. Doutor Teotônio, até agora, quantas casas já foram entregues e como é que está esse processo? Em 31 de dezembro de 2010, nós fechamos a primeira fase do programa exatamente com 1.005.000 unidades, ou seja, nós passamos, poucas pessoas acreditavam que nós chegássemos a 1 milhão, né, passamos 5.000 unidades. E a presidente Dilma, logo em seguida, lançou o que nós chamamos de Minha Casa Minha 2, que seriam mais 2 milhões de unidades até 2014. Nós estamos falando, então, num programa que está trazendo de novas unidades 3 milhões de unidades. Então, nós fechamos o mês de abril com aproximadamente, contando as duas fases do programa, com algo em torno de 1.700.000 unidades novas contratadas, das quais aproximadamente 900.000 já foram concluídas e em torno de 800.000 já foram entregues. Como é que as pessoas podem ter acesso a esse programa? O programa Minha Casa Minha Vida, nós temos que separar em 2 segmentos totalmente distintos. Né? Ele tem o que nós chamamos de faixa 1, faixa 2 e faixa 3. Então, a faixa 1 são repasses que são feitos destinados àquelas famílias que ganham até R$ 1.600 por mês, tá? Que são com recursos do Orçamento Geral da União e do Fundo de Arrendamento Residencial. Então, nesse caso, não existe venda. As pessoas não vão encontrar construtoras vendendo esses imóveis. Né? A construtora, a Caixa,
analisa o projeto, se ela aprova o projeto, ela compra esse empreendimento da construtora e a contrata como empreiteira para construir. E quem faz a seleção das famílias que vão ser beneficiadas é os poderes públicos municipal e estadual. Então as pessoas eles têm que procurar o seu município, identificar qual localidade está fazendo inscrição, então eles fazem a inscrição, existem critérios pré-estabelecidos pelo Ministério das Cidades e o município também pode acrescentar alguns critérios que leva prioritariamente famílias em que a mulher é chefe, pessoas com necessidades especiais e idosos. Essas são as principais regras e também pessoas que estão vindo de áreas de calamidade pública. E o outro segmento, que é a faixa 2 e 3, aí sim é financiamento no mercado, embora a faixa 2 tem um subsídio que pode chegar até R$23 mil, né? Mas ele vai no mercado procurar a consultora que está vendendo e comprar diretamente dela igual uma operação normal de financiamento de compra e venda. Que cuidado, promotor, que as pessoas devem ter ao assinar um contrato como esse? Bom, qualquer contrato é saber o que ele vai pagar. E essa é a grande dificuldade quando envolve o crédito imobiliário ou o crédito como todo, porque o brasileiro, que no passado não tinha acesso ao crédito, hoje há no Brasil uma expansão do crédito que é positivo, que permite a aquisição de bens das mais diversas naturezas, inclusive o bem imóvel. Só que o consumidor ainda fica um pouco perdido do custo desse empréstimo. Então é fundamental, primeiro, ele entender isso, né? Houve já medidas do governo para melhor esclarecer isso, né? Como as resoluções do Conselho Monetário Nacional, que fala que o consumidor precisa saber o CET, custo efetivo total. Muitas vezes não adianta falar para o consumidor que ele vai pagar 8% ao ano. Primeiro que ele não entende isso. Segundo, muitas vezes há outros custos, como de seguro, né? Ele precisa saber efetivamente o custo e, mais do que isso, conseguir comparar, né, entre várias instituições financeiras. As instituições financeiras elas têm simuladores de financiamento. Então, ela, às vezes, até na própria internet, no site, consegue fazer isso. Porque muitas vezes a empresa vai falar, minha taxa é tanto, a outra vai falar, uma taxa menor. Mas na hora da simulação, a taxa menor sai mais caro. Por quê? Porque há outros custos envolvidos ali. Então, ele simulando, ele vai saber, a minha prestação vai ser 700 por mês, no outro vai ser 850. A diferença pode decorrer do seguro, que numa instituição financeira é maior do que o outro. Então, é fundamental ele procurar saber o custo daquele financiamento, quanto que ele vai pagar por mês e fazer a comparação. O comprador pode ser obrigado a comprar junto a algum seguro? Não, isso aí foi uma questão até discutida nos tribunais. O seguro é uma exigência legítima das instituições financeiras, até porque senão o crédito seria muito mais caro, porque haverá aí um vínculo de 15, 20 anos e pode acontecer com aquela pessoa, algo, né, ou até eventualmente falecer, ou uma doença, algo que ele impeça ele de continuar pagando. Então, é legítima a exigência de seguro. O que houve questionamento nos tribunais e até decisões do STJ no sentido de que a instituição financeira não pode impor uma seguradora. Então, talvez o doutor Teotônio possa esclarecer melhor, hoje a própria instituição financeira já oferece mais de uma opção, né? E o consumidor escolhe, compara, enfim, até gostaria de saber como... Essa foi, de fato, um grande avanço que nós tivemos no crédito imobiliário. Desde que o sistema foi criado em 1964, então, o seguro de morte, invalidez e danos físicos, ele vinha acoplado ao próprio financiamento, ele era parte integrante do financiamento. Então, por uma questão até de comodidade e, em alguns casos, também por visão de negócio, todos os bancos, sem exceção, eles tinham uma seguradora própria em que ele oferecia o crédito e automaticamente já vinha o seguro associado àquele contrato, o seguro de uma seguradora que ele próprio indicava. Então, esse assunto ele foi discutido, houve várias discussões, tanto no judiciário quanto no mundo dos bancos mesmo. Nós da Caixa participamos ativamente, eu pessoalmente que levei esse assunto para discussão, tanto no Banco Central quanto na Associação de Bancos da BCIP, tá? Mostrando que a gente tinha que fazer algum avanço. Então, depois de muita negociação, a lei definiu o quê? O banco ele tem obrigatoriamente que oferecer no mínimo 2 seguradoras, sendo uma que obrigatoriamente ele não pode ter qualquer relação de sociedade com ela. E além disso, o banco oferece no mínimo 2, mas digamos que o cliente fala, eu não quero nenhuma das suas. Ele pode ir no mercado e contratar qualquer uma seguradora, desde que a cobertura seja a mesma do crédito imobiliário. O que importa é o seguro, não isso. Isso teve um efeito extraordinário, porque logo em seguida dessa mudança, os preços do seguro caíram em torno de 60%. Aumentou a competição. Isso, exatamente, porque o seguro já não estava vendido automaticamente. A seguradora teria que fazer alguma coisa para conquistar esse cliente.
E nas ruas as pessoas falam sobre a importância do direito à propriedade. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. É importantíssimo. Todo cidadão deveria ter seu direito ao seu teto, à sua casa, para a sua família. Se você pagou, você tem direito de exercer as suas propriedades. Exercer o que é seu, né? Ter o documento com o seu nome, com o seu registro. Como ele comprou, usou seus recursos, fruto do seu trabalho, do seu suor, ele tem por direito ter isso como garantia na Constituição brasileira. É uma coisa vital para a gente, é uma segurança. Você ter a sua propriedade, você ter o seu lugar de morar. Promotor, um dos entrevistados falou ali no registro. É fundamental ter as coisas tudo certinhas, né? É muito importante esclarecer que a propriedade do imóvel não se dá com um contrato, se dá com aquele contrato registrado no cartório de imóveis, ou no registro imobiliário, como se fala, né? Então, muitas vezes a pessoa faz uma escritura pública no cartório, mas aquela escritura pública tem que ir para o registro de imóveis, evitando que aquele mesma unidade seja vendida para outras pessoas. Quando há o financiamento imobiliário, a legislação permite que aquele próprio contrato que tem a concessão do crédito já tem um valor de escritura pública, mas aquele contrato tem que ser levado ao registro imobiliário. Inclusive, o doutor Teotônio pode confirmar, o crédito imobiliário só sai com o registro. Né? Então, o registro no cartório de imóveis é que garante a propriedade. Isso é fundamental que o consumidor saiba disso. O promotor tem razão, ou seja, no crédito imobiliário, ou seja, primeiro que a garantia do banco só se constitui depois do contrato registrado. Então, ou seja, hoje a norma do Banco Central determina que o banco ele só pode fazer o crédito ao vendedor após as partes trazer o contrato devidamente registrado para o banco. E quando é essa compra de ágio, que a gente vê muito isso, faça uma cessão de direito, a Caixa tem ingerência para poder negar, passar o financiamento de um para o outro? Como é que funciona isso? Um detalhe importante é o que se chama de contrato de gaveta, né? As pessoas que firmam um contrato de gaveta, o doutor Leonardo pode confirmar isso melhor depois, ou seja, na verdade, se ele não tiver esse cuidado de fazer a transferência, de registrar, ele pode ter um problema sério. Por exemplo, se aquela pessoa que vendeu, digamos, ele morre, ele pode ter um sério problema com os herdeiros. Um detalhe, se ele não é o titular de financiamento, ele não tem o seguro de morte e invalidez. Então, se acontece alguma coisa com ele, nesse caso não será quitado, mas se morrer o mutuário, vai ser quitado e tem problema. Então, ou seja, é muito importante que ele procure o banco e faça a transferência. Agora, é claro, a Caixa não tem nenhum óbice à transferência, mas desde que a pessoa que está comprando, ele atenda as mesmas regras, capaz de pagamento, cadastro normal. E, no caso do Minha Casa Minha Vida, tem um detalhe mais importante, ou seja, naquele segmento que eu disse que é da família até R$ 1.600, que ele tem o imóvel subsidiário quase que integralmente, a lei proíbe ele, durante os 10 anos, ele não pode vender, ele não pode alugar, ele não pode dar outra destinação. Então, se alguém dessas famílias vende esse imóvel para um terceiro, ele está correndo sério risco de perder integralmente o imóvel, e correndo risco mesmo, porque nesse caso nós fiscalizamos regularmente, digamos, a cada 6 meses nós passamos para verificar se as pessoas que estão morando são aquelas que de fato foram beneficiadas. Isso é importante porque um subsídio quase que total, são famílias que realmente precisam do imóvel, e se evita que nós tivemos um caso concreto, por exemplo, em Feira de Santana, em que nós entregamos um empreendimento desse, o empreendimento ficou muito bom, o valor era muito mais do que está, e logo em seguida nós começamos a identificar lá carros importados, antena parabólica e tudo mais. Ou seja, nós percebemos que tinha uma pessoa que estava comprando imóveis ali, trocando imóvel por moto, tá? Assim, um imóvel que valia 50, 60 mil, pagando 2, 3 mil reais, tá? Então, nós, nesse caso, a Caixa tem uma parceria com a Polícia Federal, nós fomos lá, identificando a pessoa, abrir um processo na Polícia Federal contra ele, o Poder Judiciário entrou com emissão de posse, então, ou seja, a pessoa tem que estar atenta, ou seja, se nesse caso ele não pode vender, e no caso normal, se ele fizer um contrato de gaveta, é fundamental que ele procure o banco e regularize a propriedade. Em relação ao financiamento, promotor, o comprador ele pode influenciar nas cláusulas ou já é normalmente um contrato padrão? Normalmente é um contrato de adesão, né? A participação do consumidor é mínima, né? Porque aquilo já envolve análise de custos, enfim. O que ele pode fazer, na verdade, é comparar
custos, né, entre diversas instituições financeiras, como eu havia dito, né? Ele faz essa simulação e vê efetivamente qual é o custo do financiamento perante a instituição tal e perante a outra instituição. É isso que o consumidor deve fazer. Ele normalmente não vai conseguir alterar a cláusula, né? Enfim, e essas cláusulas em geral, embora seja um contrato de adesão, já houve assim, um grande debate com os órgãos de defesa do consumidor, de ajuste desse contrato. Não estou dizendo que um ou outro contrato de financiamento não tem ainda uma cláusula abusiva que possa ser questionada, né? Mas eu diria que houve já uma melhora muito grande, principalmente na questão da clareza da informação. Hoje se fala da importância de ter uma espécie de quadro-resumo, né? Porque muito se fala, o consumidor não lê o contrato, mas também não há um estímulo para a leitura. Às vezes a gente se entrega para o consumidor 10, 15 páginas, como é que ele vai ler? Não lê. Então, mas se tiver um quadro-resumo com as principais obrigações, isso ele vai ler. Então, houve uma evolução muito importante, né, em relação a essa informação e transparência do consumidor em relação no que diz respeito ao contrato. Esse ponto que o doutor tocou, que é do custo efetivo total, eu considero ele, em termos de transparência na relação entre banco e o financiador, um dos maiores avanços que nós tivemos nos últimos anos. Então, ou seja, porque, só citando um exemplo recente que eu vi numa reportagem em que ele divulgava a comparação entre os bancos e colocava lá um banco com uma prestação tal e outro banco com prestação menor do que aquela. Tá? Só que, naquele caso, você tinha o banco que estava com prestação maior, ele tinha uma taxa de juros constante, enquanto que estava com prestação menor, ele tinha uma taxa que começava de 7% nos 3 primeiros anos e depois ele ia para 11%. Então, se a pessoa tivesse tido cuidado de olhar o 7%, ele percebia que o 7% daquele que começava com prestação menor é muito maior do que começava com prestação maior. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Promotor Leonardo Bessa, doutor Teotônio Rezende, obrigada pela participação aqui conosco e a gente se vê na semana que vem. Até lá.